Olá, bem-vindos ao canal Sem Rótulos, Apenas Experiência. Aqui mergulhamos nas complexidades emocionais e refletimos sobre as formas de pensar e viver. Hoje vamos falar sobre um tema controverso e muitas vezes mal compreendido: o egoísmo, uma palavra carregada de julgamento, mas que pode ter significados muito mais profundos do que imaginamos. O egoísmo é frequentemente taxado como um defeito, uma falha de caráter que reflete falta de empatia ou altruísmo. Mas será que ele é tão simples de definir? Em sua essência, o egoísmo é um ato de priorizar a si mesmo, atender às próprias necessidades e desejos. Essa prática, muitas vezes demonizada, pode ser uma ferramenta vital para a manutenção do equilíbrio emocional e físico, garantindo que cada indivíduo tenha espaço para se fortalecer e se respeitar. No entanto, o egoísmo se torna prejudicial quando essa priorização se transforma em indiferença ou em um desprezo deliberado pelo impacto que nossas ações têm sobre os outros. Existe, então, uma linha tênue. Cuidar de si mesmo de forma saudável não implica em ignorar a importância do coletivo. A questão que surge é como encontrar esse ponto de equilíbrio onde o amor próprio convive harmoniosamente com a empatia, promovendo não apenas o bem-estar individual, mas também o da comunidade ao redor. Do ponto de vista biológico, o egoísmo pode ser compreendido como uma ferramenta primordial para a sobrevivência. Ele nos impulsiona a buscar os recursos de que precisamos, a nos proteger diante de ameaças e a lutar por aquilo que consideramos essencial para a nossa existência. Esse instinto de autopreservação é uma herança evolutiva que nos permitiu superar desafios e garantir a continuidade da espécie. Contudo, quando transposto para o contexto social, o egoísmo ganha uma nova dimensão. Em sociedades interdependentes, priorizar exclusivamente os próprios interesses pode se tornar uma barreira significativa, prejudicando a construção de relações profundas, enfraquecendo a confiança mútua e dificultando a cooperação, elementos indispensáveis para uma convivência harmoniosa. Por outro lado, é importante reconhecer o que muitos chamam de egoísmo saudável, em um conceito que redefine o ato de priorizar a si mesmo. Esse tipo de egoísmo envolve estabelecer limites claros, dizer não quando necessários e cuidar das próprias necessidades emocionais e físicas, mesmo que isso, por vezes, desagrade a outras pessoas. Longe de ser uma falha moral, o egoísmo saudável é um ato de autorrespeito e equilíbrio emocional. Ele nos permite preservar nossa energia, nos fortalecer diante dos desafios da vida e, paradoxicamente, estar mais preparados para nos conectar genuinamente com os outros. Assim, a questão não é eliminar o egoísmo, mas aprender a dosá-lo e direcioná-lo de maneira que contribua para o bem-estar individual, sem comprometer o coletivo. Na filosofia, Ayn Rand, por meio de sua abordagem do objetivismo, elevou o conceito de egoísmo racional, ao defender que agir de acordo com os próprios interesses não apenas pode ser moral, mas também necessário para uma vida plena. Segundo ela, buscar o que é melhor para si, desde que sem prejudicar os direitos dos outros, é uma expressão legítima da razão e da autonomia humana. Por outro lado, no campo da psicologia, Carl Rogers enfatizou que o autocuidado é um componente essencial para o bem-estar, permitindo que o indivíduo esteja emocionalmente apto para se conectar e contribuir com os outros. Sob essa perspectiva, cuidar de si mesmo não é apenas válido, mas fundamental para criar relações saudáveis e significativas. Enquanto isso, o senso comum frequentemente condena o egoísmo de maneira simplista, tratando-o como uma falha de caráter ou uma oposição ao altruísmo. Mas será que priorizar a si mesmo é realmente sempre negativo? A realidade é muito mais complexa. A linha entre egoísmo e altruísmo muitas vezes se sobrepõe, criando um espaço em que ambos podem coexistir. Afinal, como podemos estender a mão para ajudar os outros se não estamos em equilíbrio ou cuidado com nós mesmos? Um indivíduo que se negligencia dificilmente terá a força ou a clareza necessária para contribuir positivamente para o mundo ao seu redor.
Assim, a reflexão sobre o egoísmo nos convida a reconsiderar seus significados e a buscar um equilíbrio que valorize tanto eu quanto o outro. De uma perspectiva humana, o egoísmo surge como uma resposta natural às nossas necessidades mais intrínsecas. Todos desejamos ser ouvidos, valorizados e reconhecidos, pois essas experiências reforçam nosso senso de identidade e pertencimento. É uma expressão de nossa busca por significado e conexão com o mundo. No entanto, o verdadeiro desafio reside em equilibrar esses desejos legítimos com o impacto que nossas ações e escolhas têm sobre as pessoas ao nosso redor. Quando priorizamos exclusivamente nossas próprias necessidades, corremos o risco de negligenciar ou ferir aqueles com quem nos relacionamos, prejudicando os laços que nos sustentam como seres sociais. Sob uma perspectiva mais técnica, a psicologia nos oferece insights valiosos sobre as origens do egoísmo. Ele pode ser entendido como uma manifestação de mecanismos de defesa desenvolvidos ao longo da vida, muitas vezes enraizados em experiências da infância. Ambientes de privação emocional, onde as necessidades básicas de afeto e atenção não foram atendidas, podem levar à internalização de padrões de comportamento egoísta, como uma forma de autopreservação. Da mesma maneira, ambientes excessivamente competitivos podem reforçar a ideia de que priorizar a si mesmo é indispensável para sobreviver ou se destacar. Reconhecer esses padrões, tanto os conscientes quanto os inconscientes, é um passo essencial para transformá-los. A partir dessa conscientização, é possível adotar um novo equilíbrio, onde o cuidado com nossas próprias necessidades não exclui a consideração pelos outros. Esse processo de transformação nos convida a cultivar um egoísmo mais saudável e integrado, que harmonize a autopreservação com a empatia e a reciprocidade. Lidar com o egoísmo de forma construtiva requer uma combinação de autoconhecimento, reflexão e a busca por equilíbrio. Não se trata de negar suas necessidades ou desejos, mas de integrá-los de maneira que promovam seu bem-estar, sem prejudicar os outros. Aqui estão alguns passos e reflexões para trilhar este caminho. Número 1. Avalie suas intenções. Antes de agir, questione-se. Suas escolhas estão em harmonia com seus valores ou podem estar causando danos aos outros. Um egoísmo saudável se baseia em atender às suas necessidades de forma consciente e ética, respeitando os limites e direitos alheios. Esse exercício de introspecção ajuda a alinhar suas ações com um propósito mais equilibrado. Número 2. Aprenda a dizer não. Estabelecer limites é um ato de autocuidado e respeito próprio. Muitas vezes, o medo de desagradar pode nos levar a abrir mão de nosso bem-estar em nome de agradar aos outros. Reconheça que dizer não, quando necessário, não é egoísmo, mas uma forma de preservar sua energia e autenticidade, criando espaço para relações mais genuínas. Número 3. Pratique a empatia. Antes de tomar uma decisão, coloque-se no lugar do outro. Como suas escolhas podem afetar as pessoas ao seu redor? A empatia não apenas promove conexões mais fortes, mas também ajuda a equilibrar suas necessidades pessoais com o impacto social de suas ações, fortalecendo um senso de responsabilidade compartilhada. Número 4. Cuide de si mesmo para cuidar dos outros. Não há como oferecer apoio genuíno aos outros se você estiver emocionalmente ou fisicamente esgotado. Priorizar sua saúde mental, física e emocional não é um ato de egoísmo negativo, mas uma demonstração de maturidade e responsabilidade. Ao cuidar de si, você se torna mais apto a ajudar e inspirar aqueles ao seu redor. Número 5. Reflita sobre os padrões aprendidos. Examine se seu comportamento egoísta é uma resposta a experiências passadas, como medos, traumas ou crenças internalizadas. Muitas vezes, o egoísmo é uma tentativa de preencher lacunas deixadas por feridas emocionais. Trabalhar esses padrões com gentileza, autocompaixão e, quando necessário, com apoio profissional é fundamental para transformar essas respostas automáticas em escolhas conscientes. Cultivar um equilíbrio saudável entre priorizar a si mesmo e considerar o impacto sobre os outros é um processo contínuo.
É por meio dessa jornada de autoconhecimento e prática que podemos transformar o egoísmo em uma ferramenta de crescimento e conexão, tanto consigo quanto com o mundo ao nosso redor. Embora o egoísmo seja frequentemente percebido como algo negativo, ele também pode ser uma ferramenta poderosa para o crescimento pessoal e o equilíbrio emocional. Longe de ser apenas uma característica indesejável, o egoísmo, quando compreendido e colocado em perspectiva, desempenha um papel importante na forma como nos relacionamos com nós mesmos e com os outros. Ele nos incentiva a refletir sobre nossas próprias necessidades, limites e desejos, ajudando-nos a estabelecer um senso de identidade e prioridade. Quando o egoísmo é praticado de maneira saudável, ele se transforma em um instrumento de autovalorização, permitindo que cultivemos o cuidado próprio sem ignorar a importância de nutrir as conexões ao nosso redor. Ele nos desafia a encontrar um ponto de equilíbrio entre priorizar nosso bem-estar e agir com empatia e respeito pelas necessidades dos outros. Esse equilíbrio é essencial para construir relações harmoniosas, onde o dar e o receber coexistem de forma justa e sustentável. Ao aceitar que o egoísmo faz parte da condição humana, podemos utilizá-lo como uma bússola para a autorresponsabilidade e o autoconhecimento. Ele nos convida a olhar para dentro e reconhecer que, para sermos capazes de cuidar verdadeiramente dos outros, precisamos primeiro atender às nossas próprias necessidades. Assim, o egoísmo deixa de ser uma falha moral e se torna um elemento integrado ao nosso crescimento, ajudando-nos a navegar entre o cuidado próprio e o cuidado mútuo, com mais consciência e equilíbrio. Muito obrigada por estar aqui e por refletir comigo sobre esse tema tão complexo. Que tal compartilhar aqui nos comentários como você percebe o egoísmo na sua vida? Vamos continuar essa conversa juntos. Se gostou, curta, inscreva-se e acompanhe o canal para mais reflexões. E lembre-se, cada passo em direção ao autoconhecimento é uma jornada que vale a pena. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima, artistas emocionais!